Mulheres, vamos pensar nas mulheres. Você sabe como que é o ciclo menstrual da sua paciente? Ela tem o ciclo regular ou não tem? Ela sangra muito, tem quase que uma hemorragia ou uma menstruação normal? Quantos dias dura o ciclo dela? 3 dias, 5, 7 dias? Quanto? Ela sente muita cólica, ela passa muito mal, a TPM dela é muito forte, ela solta aqueles coágulos de sangue durante a menstruação ou não? Júlia, o que isso tem a ver com o meu procedimento estético? Tudo. Por que isso? Porque tudo, gente. Porque os hormônios sexuais femininos, eles controlam muitas coisas. E se a menstruação dessa paciente está desregulada, se ela tem dor, se ela tem TPM, é o corpo dela te dizendo exatamente quais hormônios não está legal. E esses hormônios interferem diretamente na pele. E a pele é a nossa matéria-prima de trabalho. Se a mulher sente muita cólica, salta coágulos de sangue, menstrua muito, precisa investigar a progesterona dela. Certamente ela está evoluindo por um hipotiroidismo, ou já tem um hipotiroidismo subclínico. A paciente que apresenta hipotiroidismo tem queda de cabelo, tem pele ressecada. O humor dela fica muito oscilatório, ela tem sintomas de depressão, de bipolaridade. Isso por quê? Porque está perdendo muito ferro, está perdendo muito sangue. Então, isso é importante a gente saber. Olha, a minha paciente menstrua muito, ela tem quase que uma hemorragia. Então, ela perde muito sangue. Ela perde muito sangue, ela perde ferro. Se ela perde ferro, é um nutriente que ela não tem para formar colágeno, não forma fibras de elastina. Se não tem ferro, não forma oxigênio. Se não tem oxigênio, causa apóxia. Se causa apóxia, inflama. Se inflama, envelhece. Olha, entendeu o ciclo? E onde que nós estávamos? Na menstruação. Então, é importante ou não perguntar se a sua paciente tem uma menstruação normal ou hemorrágica? Ai, Julia, mas então eu vou só suspeitar disso. Você vai suspeitar disso, você vai confirmar como? Através dos exames. Se seu paciente tem hipotiroidismo, esse paciente vai ter o metabolismo mais lento, vai acumular gordura. Aí ela passa com você e fala assim: não consigo emagrecer. Eu já fiz de tudo, eu não consigo emagrecer. Aí você vai ver, ela não consegue emagrecer porque ela está com hipotiroidismo, porque ela tem uma menstruação muito intensa e está perdendo muito sangue. Da onde que veio isso? De uma inflamação do intestino que acometeu o útero e os ovários, fez com que baixasse a progesterona. É a progesterona que protege o epitélio aí do endométrio. E essa paciente começa a despencar. Esse endométrio não se sustenta, então ele cai. Então ela sente muita dor, muita cólica, ela solta coágulos de sangue. Viu como é importante conversar com o paciente? O paciente faz uso de anticoncepcional via oral? Não, ele faz injetado. Uma vez por mês ou de 3 em 3? Júlia, sei que isso interessa. Interessa, porque todo contraceptivo que tem hormônio interfere nos hormônios sexuais femininos. Faz isso em oscilação. Se a pessoa ainda toma uma dose diária, ela tem uma dose diária pequenininha, mas constante. Se ela toma injeção uma vez por mês, é uma dose um pouco mais concentrada, é mais forte. Se ela toma de 3 em 3 meses, é uma concentração muito mais forte que ela tem naquele momento. Então, até que o corpo dê conta de todo aquele excesso e espalhe aquilo para 30 dias, 60, 90 dias, o corpo tem um trabalho danado. Pessoas que usam anticoncepcional, ela tem tendência a ter várias coisas. Dentro delas, o melasma, que é o mais comum. Então, sua paciente veio para tratar melasma e você não perguntou se ela faz uso de contraceptivo à base de hormônio? Que seja via oral, que seja injetável, que seja o adesivo ou que seja o DIU que tenha hormônio. Você não perguntou? E aí você fez um procedimento estético? Não vai dar resultado. E aí você vai saber por que não deu resultado? Não vai. Então, gente, a anamnese, ela é essencial. Ela é importante. E lembre-se, é o primeiro contato que vocês têm. Então, o que eu vejo que muitos profissionais da estética têm executado de forma errada e sempre olha para o quintal do vizinho e acha que a grama está mais verde. Está errando no primeiro contato, na anamnese. Não está passando uma boa impressão, uma boa imagem, uma imagem de confiança, de autoridade, de segurança.
E aí você já perde o paciente ali. Quando você realiza uma boa anamnese, que você consegue dar essas explicações que eu estou dando para vocês, um bate-papo normal, numa conversa descontraída, o paciente começa a entender, nossa, é verdade. Isso acontece comigo. Ah, eu tenho isso também. Ah, então isso é por causa daquilo. Aí o paciente começa a linkar as coisas e falar assim, nossa, faz sentido. E se faz sentido para o paciente, ele se reconheceu no que você está falando. E quando o paciente se reconhece no que você está falando, esse paciente, ele fecha com você. Por quê? Porque ele compreendeu, ele se encontrou, ele reconheceu ali, faz sentido ali. Ele se enxergou ali. Ali é legal. Aí esse paciente não te abandona. E isso é muito maravilhoso. Então, a minha sugestão é: pare de fazer esses prontuários prontos e faça uma anamnese livre. Conversa com seu paciente. Seu paciente gosta de ler? O que ele gosta de ler? Ele gosta de filme? Que tipo de filme que ele gosta? Nossa, Júlio, o que isso tem a ver? Sabia que pessoas que gostam de ler ou assistir esses filmes de terror, essas coisas de suspense que libera muita adrenalina, esses pacientes envelhecem mais rápido, esses pacientes têm uma tendência a ter uma inflamação crônica. Por quê? Porque esse suspense, essa adrenalina constantemente aumenta a oscilação de cortisol e esse paciente inflama. E você já perguntou que tipo de filme que seu paciente gosta de assistir quase todos os dias? Como que é a leitura dele? Não, nunca ouvi falar nisso. E aí, por que esse paciente está envelhecendo? Às vezes por liberação de adrenalina em excesso, que machuca o cortisol. Viu que interessante? Como que você vai saber disso? Perguntando. Através de quê? Da anamnese. Se o seu paciente não faz cocô todos os dias, ele está acumulando toxicidades dentro dele. Essas toxicidades vai fazer com que esse paciente comece a reter líquido para diluir essas toxicidades. O paciente é leigo e ele entende assim: não vou tomar água, porque eu tomo pouca água e eu já estou retendo líquido. Se eu tomar mais água, eu vou reter mais líquido. Aí o paciente para de tomar água. O que acontece? Ele retém mais líquido, porque o corpo pensa assim: meu Deus, eu preciso segurar todo o líquido que existe para eu diluir essas toxicidades. Então, o paciente, ele faz o inverso. E nós temos que entender o que está acontecendo com o paciente, inclusive para orientar esse paciente. Muito lindo, né? Me conte aí, como que é a anamnese de vocês? É aquela anamnese pronta que você entrega para o paciente, pede para ele responder e marcar? Ou vocês batem um papo com o paciente? Outra questão importante que nós não podemos esquecer: o paciente faz uso de medicação? Quais medicação? Ele se suplementa? Quais suplementa? Quantas vezes por dia? Qual que é o horário disso? O paciente janta ou ele faz só um lanche? Esse paciente come uma saladinha? Ai, Júlio, por que isso? Aquele paciente que janta, se ele come comida, ainda tá bom. Mas e aquele paciente que faz só um lanchezinho? O que ele tá comendo? Coisas que têm poucos nutrientes e que tem muito inflamação. Então, esse paciente tem uma tendência maior a ter aumento de triglicérides, consequentemente, aumento de hemoglobina. Opa, de hemoglobina não, desculpa. De glicose. Esse paciente começa a ter uma inflamação crônica. E aí, o que está originando a disfunção estética dele? O hábito dos lanchinhos à noite, ao invés de uma refeição. E como que você vai saber disso? Conversando, perguntando. Seu paciente faz atividade física ou não faz? O paciente que ele é totalmente sedentário, ele é um paciente que sua menos. Se ele sua menos, ele libera menos toxicidades. É um paciente que não libera muito hormônios do bem-estar, da sensação da alegria, do prazer, sensação de dever cumprido. É um paciente que vai ter uma tendência maior a ficar triste, deprimido, a achar que o dia está ruim. E esse paciente, o que acontece com esse paciente que entristece? É um paciente que tem tendência a ter queda de cabelo e ter mancha. Então, isso é importante a gente saber. Ok? Alguns alunos
Eles comentavam que não tinham hábito antes de serem os alunos de fazer uma anamnese bem detalhada, porque eles achavam que consumiam muito tempo e que acabava desencorajando os pacientes de fazer a avaliação, porque o paciente estava sempre com pressa e nunca tinha tempo de fazer uma anamnese detalhada. E isso é completamente o inverso. O seu paciente, quando ele tem que preencher aquela anamnese manuscrita, que são folhas e folhas que ele tem que ler, assinar contrato, marcar, colocar o nome de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele não tem tempo, porque é chato ter que ficar lendo aquilo e respondendo, lendo e respondendo, folhas e folhas. Então, o paciente, sim, nunca tem tempo para isso, porque, gente, isso é chato pra caramba. Pensa você vai num lugar, a recepcionista te atende e fala assim, ok, enquanto fulano te atende, responde aqui para mim esse aqui. Aí você vai lá, tem 3, 4 folhas de perguntas pequenininha, marcar X ou responder respostas rápidas. Aquilo é chato, ninguém gosta de fazer aquilo. O seu paciente também não gosta. Então, pensa como se você fosse o paciente. Você gosta? Não. Agora, um bate-papo descontraído não é mais leve? Não é legal? E você não consegue pegar muito mais informações? Então, tem que pensar nisso daí. E outra coisa, é mito quando as pessoas pensam assim, os pacientes preferem começar o tratamento imediatamente. Eles preferem começar imediatamente se for um paciente que já te conhece, que já faz tratamento com você. Se é um paciente que é o primeiro contato com você, ele quer mais conversar com você, te conhecer melhor, pegar mais amizade, mais intimidade. Inclusive, quanto mais detalhes você passa para esse paciente nesse momento, mais credibilidade você passa para ele. Mais informações ele tem de que você é o profissional certo para resolver o problema de disfunção estética dele. Então, não pequem na anamnese de vocês a partir de hoje, tá bom?